Nesse vídeo eu vou dar dicas e tirar dúvidas de quando utilizar cola na montagem de móveis em MDF e MDP. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Vamos dar início então ao nosso vídeo de hoje, mas antes da gente começar, como de costume, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para vocês receberem alerta de atualizações, vídeos novos que nós colocarmos e não deixe de dar o seu like, isso é muito importante para impulsionar esses vídeos e alcançar o maior número de pessoas. Maravilha, pessoal. Dito isso, vamos então entender um pouco sobre quando nós devemos utilizar colas na montagem de móveis em MDF e MDP. Então, eu estou aqui com algumas colas apenas para ilustrar algumas situações que podem acontecer e são várias as situações em que vocês vão utilizar cola na montagem dos móveis. Mas, no geral, nós temos aqui pelo menos 3 situações específicas e que a gente vai fazer uso, que seria na montagem da caixaria, em engrossos e sanduíches e em vistas de acabamento, ok? Então vamos falar um pouco sobre montagem de caixarias. Na montagem de caixarias, o que você tem que levar em consideração é, você vai precisar desmontar esse mobiliário ou o seu cliente ele, em alguma circunstância, alguma situação, ele vai precisar desmontar esse mobiliário? Se ele vai precisar desmontar, você não deve colar ou fazer uma fixação permanente desse móvel, senão você perde essa possibilidade, tá ok? Então isso é importante. Mesmo que seu cliente não precise em nenhum momento desmontar, mas lembre-se que quando você faz uma fixação definitiva utilizando cola, isso também vai impossibilitar futuras manutenções. Então vamos imaginar, por exemplo, um balcão de cozinha em que houve um vazamento e uma das peças desse balcão estourou, tá? Uma prateleira estourou, uma base estourou e você precisa fazer ali uma manutenção. E seu cliente te chama novamente para fazer a manutenção e você agora não consegue trocar simplesmente uma peça, você precisa refazer todo um projeto porque todas aquelas peças estavam coladas de alguma forma e você não vai conseguir fazer essa manutenção. Então, lembre-se que nós não devemos pensar em fazer um projeto e nunca mais olharmos para esse projeto que nós fizemos. Tá, alguns talvez digam que um trabalho bem feito é aquele que você faz e nunca mais olha para a cara dele, mas isso não é verdade. Se a gente faz um trabalho bem feito, a gente espera que esse cliente nos chame novamente, que nós façamos outros projetos para esse cliente, que a gente mantenha o bom funcionamento desse projeto que nós já fizemos. Então, para nós termos aí uma relação de confiança, nós não temos que pensar que nunca mais vamos ver esse cliente, mas sim na possibilidade de agregar valor trazendo novos serviços, tá? Então, sendo assim, cuidado ao utilizar cola e impossibilitar manutenção dos seus projetos, dos móveis que você produz, beleza? Então, em que situação eu sugeriria para vocês, tá, utilizar cola na montagem da caixaria? Vamos lá para dentro do SketchUp. Eu deixei aqui uma caixaria bem simples para poder ilustrar isso para vocês. A situação em que eu sugeria você utilizar cola na montagem seriam móveis pequenos, em que realmente não existe nenhuma indicação ou necessidade de que esse móvel ele venha a ser desmontado, tá? Então, nichos que você não quer que fique nenhum tipo de fixação aparente, você pode trabalhar ali somente com cola e cavilha, tá? Em toda essa montagem, toda essa caixaria, inclusive nas prateleiras,
tudo com cola. E aí, nesse caso, até eu acredito que eu já mencionei isso em um vídeo anterior. Deixa eu abrir aqui essa peça. Aonde você passaria a cola se você estivesse fazendo um nicho que não vai ser desmontável. Desconsidera aqui o minifix, tá? Imagina que não tem o minifix, é só cavilha e cola. Então você vai colocar cola aonde a cavilha entra, dos dois lados onde a cavilha entra, tá? Nas duas peças, e vai passar cola aqui no topo também. É importante que este lado da chapa, que encosta no topo da peça, ela receba ali um tratamento. Na realidade, você vai pegar uma lixa grossa e vai eliminar essa impermeabilidade da chapa, porque do contrário, a cola ela não vai aderir a esse material e a fixação não vai ser tão resistente assim. Na realidade, se você ir forçando ali, a cola acaba saindo inteirinha dessa chapa porque ela está com a melamina aqui, né, que protege e dá essa impermeabilidade. E a cola ela depende de entrar entre as fibras para ela poder realmente fazer essa fixação mais resistente, tá ok? Então não esqueçam disso, isso é importante. Então, nessa situação de móveis pequenos, às vezes até alguns armários pequenos de cozinha, que eles vão ir completamente montados para casa do cliente, vão voltar completamente montados. Por ser MDP, não vai ter talvez ali a possibilidade de trocar, não vai trocar texturas, enfim. Você pode fazer ele totalmente colado aí, não teria problema nenhum. Agora, uma situação que geralmente eu sugiro vocês utilizarem cola é em caixarias como essa aqui que vocês estão vendo, onde a minha base e o meu tampo estão entre as laterais. Por quê? Porque nesse caso, se eu estiver trabalhando, principalmente se eu estiver trabalhando com minifix, como eu falei para vocês anteriormente, falando no vídeo sobre dispositivos, tá? Então, se você não assistiu o vídeo sobre dispositivos, assista lá esse vídeo. O minifix ele tem menor resistência à carga aqui, ó, na base, quando nós estamos trabalhando com a base aqui, ó, entre as laterais. Ele vai ter uma capacidade, essa base aqui vai ter uma capacidade de carga bem menor. Então a gente pode e deve trabalhar junto com a cavilha e colar a cavilha dentro aqui, ó, desse canal, ó. Então aqui dentro desse canal nós vamos colocar a cola branca ou a cola para madeira, tá? Que vocês estão vendo aqui, para que essa cavilha ela se funda à madeira, ao MDF ou MDP em todos os lados. Que aí ele vai ter muito mais resistência a estourar essa chapa. Se você pegar uma cavilha, enfiar ela de um lado e forçar com a mão, você consegue estourar uma chapa de MDF, MDP, porque ele tem uma baixa resistência assim, nesse sentido. Só que se a cavilha estiver toda colada ao lado, a força que você tem que fazer é muito maior. Então, você colocar cola somente desse lado, você já vai estar garantindo uma resistência muito maior. E sugiro que você faça o mesmo quando você estiver trabalhando com móveis com peças grandes, mesmo que não tenha essa relação da base, né, flutuante, sem apoio embaixo, utilizando minifix. Mesmo que não seja essa situação, que seja um guarda-roupa mesmo que a lateral vai direto ao chão, eu sugiro trabalhar com as cavilhas coladas aqui dentro, porque são peças maiores e aí você vai estar garantindo uma resistência maior à estruturação do seu mobiliário. Então seria a cola branca ou a cola para madeira ali dentro do canal da cavilha, para aumentar a resistência, beleza? Ok, então a próxima situação em que nós utilizaríamos cola seria para fazer engrossos. Se você está fazendo uma mesa e esse tampo ele vai ser engrossado, é opcional colocar parafusos por baixo ou não. Por que eu estou dizendo que é opcional? Porque a parte de baixo não fica visível, diferente se fosse as laterais, os pés dessa mesa. Se você colocar parafuso ali e a gente olha por baixo, você logo vê todos os pontos de parafuso. E como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, nada de ficar trabalhando com tampinha adesiva. Tampinha adesiva a gente utiliza para esconder perfurações dentro do mobiliário, tá? Na parte externa do mobiliário tem que ser a chapa linda, sem defeito, sem furações, sempre que possível. Maravilha? Ok. Então, no tampo, no engrosso da mesa, então, por exemplo, aqui minha mesa, ó, ela tá engrossada, tá? E aí eu poderia ter colocado, ó, esse engrosso aqui, ó, todo com parafuso, não teria problema nenhum, tá? Eu colocar ela com um parafuso. Deixa eu pegar aqui uma peça de engrosso, uma peça engrossada, vou pegar um tampo
aqui dentro do SketchUp para mostrar para vocês. Vamos em... Deixa eu ver se aqui em mesas. Aqui eu tenho a minha mesa, deixa eu ver se essa minha mesa ela me dá a opção de com engrosso, ó, tem aqui tampos e laterais, vamos aplicar. Maravilha, deixa eu tirar do raio-x. Então, nós estamos vendo aqui o engrosso. Como eu falei para vocês, deixa eu afastar ela daqui. No tampo, ó, você está vendo que aqui no tampo, inclusive, ele aplicou engrosso só nas extremidades, tá vendo? Que é justamente o engrosso. E aqui nos pés da bancada, ele utilizou ali o sanduíche, né? Que é a junção de duas chapas para trazer essa maior robustez aí para as peças. Por quê? Porque se ele faz esse engrosso aqui, ó, ficaria visível que há um truque, né? Que a peça não é grossa coisa nenhuma. Então, quando a gente pensa em utilizar parafuso ou não, também é justamente para esconder isso, tá? Que tipo de cola eu vou utilizar para fazer os engrossos e os sanduíches, né? Essas peças engrossadas que nós estamos vendo aqui. Eu posso utilizar tanto a cola instantânea, essa daqui, né? Como a cola branca, né? A cola PVA ou essa cola para madeira, como essa cola PU aqui, tá? Que é a cola monocomponente. Vamos entender então qual é a diferença delas e quando usar cada uma. Se você está fazendo um engrosso de uma peça comprida, em que você não consegue fazer o perfeito alinhamento dela de uma vez só, você tem que ir alinhando, prendendo o grampo, alinhando, prendendo o grampo, né? Você precisa reposicionar de alguma forma, você deve utilizar a cola branca. Tá? Então você vai lixar em todas as situações. O ideal é você lixar a parte onde vai receber a cola, tanto numa peça como na outra, aplicar uma camada fina de cola branca, colocar ali, posicionar, prender com grampo e deixar isso secar pelo menos 24 horas antes de você fazer o filetamento, tá? Então isso tem que ser respeitado para que você não tenha problema, por exemplo, em usar uma cola instantânea e aí posicionou errado, perdeu tempo, vai perder tempo e em algumas situações você perde até o material, porque você não vai conseguir remover sem estragar, tá? Então a cola instantânea eu sugiro que vocês utilizem em peças pequenas, que é fácil de você alinhar, ou peças que você vai colocar e vai ainda fazer algum corte posterior para fazer todos os alinhamentos, tá? Então em algumas situações a gente trabalha dessa forma, a gente manda a peça vir maior, faz o engrosso e depois tira cerca de 1 centímetro em toda a volta para poder deixar o corte perfeito ali, para na aplicação da fita de borda não ficar com nenhuma marca na fita de borda, tá? Se você não quer ter todo esse trabalho, então eu sugiro que você trabalhe com a cola branca ou a cola PU monocomponente, tá? Por quê? Porque essa cola aqui, ela tem uma resistência incrível, tá? E ela seca em 20 minutos. Você vai conseguir reposicionar, você vai conseguir ajeitar, prender com grampo. Depois de 20 minutos você já pode trabalhar, diferente da cola branca, que você tem que esperar muito tempo. Então o mesmo vale para esse engrosso aqui de cima, tá? Como para o engrosso lateral ou sanduíche. Você pode utilizar a cola PU monocomponente. Então em que situações a gente sugeriria para vocês trabalhar exatamente com a cola instantânea? Eu sugiro trabalhar com a cola instantânea, como eu falei, em peças pequenas e principalmente peças de vista de acabamento. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas, por exemplo, esse mobiliário aqui, ó, que foi feito, inclusive esse armário aqui, ele faz parte do treinamento do curso de marcenaria moderna, ele se encontra, a gente produziu ele, mostrou como é que foi feito o projeto, fez a montagem passo a passo, tudo gravado para vocês enxergarem todo esse processo, inclusive a colocação das vistas de acabamento lateral e superior.
Essas vistas, como a gente não tem como prender por trás, nem tem como colocar uma cola dessa e ficar ali 20 minutos esperando ela secar, a gente utiliza a cola instantânea. Mas essas vistas geralmente são feitas com peças de 6 milímetros, dificilmente isso vai pesar, vai trincar a cola e vai soltar com o tempo. Então é bem tranquilo. E por último, uma outra situação que a gente pode utilizar aí a cola instantânea, tá? Ou outras colas, seria na aplicação de tamponamento. Então eu tenho aqui dentro do SketchUp mais uma vez o projeto simples com tamponamento, tá? O tamponamento a gente faz a fixação na maioria dos casos de dentro para fora. Em algumas circunstâncias a gente também faz esse tamponamento colado. Mas lembre-se que não adianta você fazer a caixaria, a estrutura desse armário toda parafusada, se no fim das contas você acaba colando todo o tamponamento e escondendo todos os pontos de fixação. Então, por exemplo, ó, se eu colar essa lateral aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, afastar aqui, ó. Se eu colar essa lateral de tamponamento aqui, eu não vou ter mais acesso ao parafuso. Não consigo mais desmontar esse mobiliário se for necessário. Então, essa lateral aqui eu não colaria, justamente por isso, tá? O mesmo acontece com essa outra lateral, eu também não colaria para evitar aí esse problema em me impedir de fazer a desmontagem desse móvel para uma futura manutenção, se necessário, tá ok? Então, não colaria aqui, ó, os tamponamentos que ficam do lado onde tem acesso à fixação do parafuso. No entanto, essa base, tá? E esse tampo de tamponamento, que na realidade é um sarrafo, né? Para a gente não gastar material inteiro, eles poderiam entrar sem problema nenhum colado. Então, se você tiver espaço para parafusar ele por cima, vamos parafusar ele por cima, que é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Do contrário, evite fazer furações aqui por baixo, porque imagina que isso seja um armário aéreo, e aí você vai abrir o armário aéreo, olhou para cima, você está vendo lá um monte de furações na parte de cima, tá? Então, tente evitar isso sempre que possível. Então, aqui, se você não tiver a opção de parafusar por cima, não tem problema ele entrar colado, porque essa peça não vai impedir que esse mobiliário seja desmontado depois, tá? E aqui na base é a mesma coisa, tá? Então, o que você tem que levar em consideração é o tamanho dessa peça e o peso que ela tem, tá? As colas instantâneas, por exemplo, se você, vamos dizer que optasse pela cola instantânea, a cola instantânea, ela pode, depois que ela seca, ela petrifica. Então, ela pode trincar e romper. Então, tem que ter esse cuidado. Então, tamponamentos pequenos de móveis aéreos ali que sejam pequenos e dependendo da espessura, você não vai também, talvez, colar com uma chapa, um tamponamento de 25 milímetros, mas em muitas situações o tamanho do tamponamento ele permite que você trabalhe com a cola instantânea sem nenhum problema. Mas todas essas colas, para que ela tenha uma resistência maior, não esqueça, é importante trabalhar, tá? Deixa eu pegar uma peça aqui. É importante vocês eliminarem a melamina. Você não vai eliminar a melamina, mas você vai tirar essa impermeabilidade que ela tem. Então você vai precisar pegar uma lixa bem grossa, uma lixa 80 ali, e vai esfregar aqui para criar ranhuras, que é para a cola ter como penetrar e fazer essa fixação. Beleza? Bem, se vocês seguirem esses cuidados, com certeza vocês vão poder trabalhar tranquilamente com colas, diminuir o número de parafusos que vocês utilizam e ter um projeto muito mais limpo, tá? Inclusive, vocês podem utilizar essa cola instantânea tranquilamente para fazer a colagem, por exemplo, de um painel ripado completamente, tá? Inclusive, esse painel ripado que está aqui atrás de mim, ó, e está aqui em cima também, todas as ripas foram coladas com cola instantânea
e não tem nenhum perigo de se soltar com o tempo. Chegamos então ao fim do nosso vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo se ficou ainda alguma dúvida para que a gente continue interagindo com vocês e trazendo novos vídeos. Deixe aqui também embaixo as suas dicas, sugestões de conteúdo que vocês querem ver aqui no nosso canal. Siga a D3Decor nas redes sociais e não deixe de curtir para que esse vídeo continue alcançando o maior número de pessoas possível. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.